Olá, está começando agora mais um Tricotando comigo e hoje é um Tricotando pessoalmente especial que eu já estava esperando. Já estava esperando um tempo. É um retorno, né? Um retorno depois de 5 anos, talvez. Com certeza, né? 5 anos da minha amiga e hoje vereadora Fabi Virgílio. Fabi, obrigado por ter aceitado. Imagina. Você veio na 8ª temporada, antes da pandemia, no ano de 2017 ou 2018. E a gente falou sobre arte, poesia, que você tinha acabado de publicar o seu primeiro... Era o primeiro? Era a minha primeira participação numa antologia. Não, então, você tinha um livro próprio. Ah, que era o que foi Menino feito de pela... Sapato. O garoto do tênis mais branco do mundo. Sim, que foi pela 42. É, pela 42. Sim, a Eleonora Jagramur. Eu lembro disso, eu tenho esse livro, você sabe, né? Você tem? Pouquíssimas pessoas têm esse livro. É igual, mas aí tem um diferencial. Eu tenho o seu livro na edição capa dura e eu não tenho o meu livro na edição capa dura. É sério, eu comprei no Mercado Livre e não era capa dura. Putz. O cara usou a imagem de internet. Bom, Fabi, quando você participou do Tricotando, o assunto era uma atriz poetisa. E hoje a Fabi está de volta, não só como atriz, como poetisa, mas também como advogada, credenciada pela OAB e tudo mais, e vereadora. Então, é muito Que legal. loucura, né? Não, que loucura. O gostoso é ver as pessoas chegarem a se Que voltarem. loucura! Eu adoro quando as pessoas voltam pro programa mais edificada, sabe? Com novas conquistas. Essa palavra bonita, eu tinha edificada, vou usar no meu vocabulário. Mas é porque assim, eu falo que a vida é uma roda gigante, a gente tá em cima, a gente tá embaixo, mas algumas pessoas, elas precisam continuar no patamar mais alto. Como cidadã, A gente como melhora, pessoa. né? Sim. A idade faz a gente melhorar. Nossa, a idade você mede, gente, porque você entendeu quanto que eu tô tomando, menina? Para de tomar remédio, vai pro Não. óleo de cannabis. Então. Para de tomar remédio, vai pra fitoterápico. Eu tô conversando, mas a legislação da parte fitoterápica, principalmente no caminho do óleo de cannabis e tudo mais, que encaixa no meu caso, porque eu tenho uma questão muito específica de serotonina e tudo mais. Eu sou autista, eu tenho tiques nervosos e tudo mais. E Você foi diagnosticado? fui laudado tudo direitinho. Quando? Recentemente? Quando eu era criança, o Dr. Ramiro, ele, num momento que as pessoas não falavam disso, o pediatra, ele falou pra minha mãe: o seu filho, talvez ele esteja numa coisa chamada autismo, ele é autista e tudo mais. E minha mãe, ela entendeu que é autista, mas ela gostava de dizer para as pessoas assim: meu filho é artista, meu filho é artista. E isso, como uma pessoa autista e ao mesmo tempo uma pessoa que sempre me empolguei com sugestões que as pessoas me dão e tudo mais, eu falei assim, tá, eu sou artista, quando bem pequenininho, artista fala, artista brinca, artista aparece, ao mesmo tempo que tinha uma série de complexos. E aí eu levei muito a sério essa ideia de artista. Aí um dia eu tentei justificar alguma coisa assim, bem pequenininho, tipo 5 anos, e falar: esse moleque vai ser político. Eu fiquei com isso na cabeça, artista e político. Aí depois disso houve assim: esse moleque vai ser vendedor, comerciante. Eu virei artista, político, comerciante. O combo! Quando isso aconteceu, por causa de uma certa piada, você é artista. Minha mãe, ela pontuou vários anos: olha, o Dr. Ramiro falava que você é autista. E não era um assunto. Não era um assunto das pessoas. Sim, é muito novo. Foram né? se passando os anos e eu tomei a decisão de que que eu deveria procurar um tratamento. E aí eu passei por todo esse processo de diagnóstico. Foi engraçado que no primeiro dia o médico, ele virou e falou assim... O médico virou e falou assim: Você é autista, é nítido isso. Por que você é autista? Por causa disso, tudo que você me contou da sua vida. Isso. Eu falei: sim, eu sempre ouvi isso e a partir de agora eu vou tomar a decisão de falar pra todo mundo. Porque eu acho que é até parte de ser autista, você ter a necessidade de
ser confirmado e validado como artista por um médico para que você diga que você é autista e ao mesmo tempo as pessoas não acham que você está inventando. É uma explosão assim na cabeça da gente. Eu sei que você tem um grande envolvimento com a causa, com a Ampara também. Vamos falar nisso. Inclusive, duas mulheres que são membros da Ampara já participaram do Tricotando. Legal. Tenta adivinhar um. Karina? Óbvio, Karina está convidadíssima. Então, a questão do espectro e tudo mais, eu sei que eu estou falando bastante. Juro que eu vou reservar o tempo, mas eu acho que é importante deixar isso claro até para minha audiência. É importantíssimo falar, né, sobre. Sim, porque até pouco tempo atrás era muito tabu, né? Sim. E a gente não falava e tratava de maneira desarrazoada as pessoas, desproporcionada. Era jocoso. A gente não integrava, exatamente. A gente não tinha um processo de inclusão e nenhuma consciência sobre a real necessidade dessas pessoas que vivem sobre o espectro. Sim. Então, era como se fosse apartado da sociedade. Então, eu fico muito feliz disso hoje, fazer parte das nossas discussões. E fico feliz que você tenha conseguido esse diagnóstico que dá uma outra sensação para você, tenho certeza. Depois de fechado um diagnóstico, você consegue compreender muitas das coisas que foram te negadas, inclusive. Aí que tá. Eu acho que você falou um ponto sensível, eu até quero falar sobre isso. Em 2020, mais ou menos, eu decidi assumir. Foi durante a pandemia, então por que eu falo para a audiência? Porque vocês não viram o público, vocês não viram a transição. Vocês não viram me tornando uma pessoa autista. Eu vou botar o nosso Tanuki Hilton aqui, porque ninguém sabe o que acontece. Tá uma briga aqui, gente. Vocês não estão ligados. Melhorou, produção? Tá tudo lindo? Não. Ele tá aqui agora. Peraí. E agora, assim, ó. Nossa, em nome de Jesus. Assim tá bom. Então eu vou fazer Assim, o ó. seguinte, ó. O microfone tá aqui. Direito o microfone escondido. Alô, alô. Oi. Vamos assumir que tem um Alô, microfone. responde. Meu Deus. Não, agora que a gente quer esconder, a gente vai esconder. Agora vai esconder, vamos Não, deixar em agora a gente cima. vai esconder. Não, pera, aqui, foi. Oi. E agora? Não, tudo bem, agora tá legal. Nossa, eu vou botar tudo isso no ar. O problema que estava acontecendo é que o chapéu do Tanuki ficava cobrindo a barba do Milton. Ai, Tanuki, ele tá... E agora? Perfeito. Aqui Tá também? bom, produção? Como que tá eu aqui? Tá lindo? Eu venho pra cá, ó, venho pra cá, ó. A parte irônica... Agradeço a sensibilidade de vocês terem percebido que havia uma situação aqui. Obrigado. Tá? Obrigado, Ageu. Obrigado, Lune. Agora tá lindo? Tá lindo. Então... Deixa eu tossir. Tá no kill. Beijei o Tanuki. Perfeito. Você tá apaixonado, vai aparecer na sua cama. Você vai acordar e vai estar... "Ah." Vou levar ele embora. Então, eram 3. Eu Dois tô... você já deu embora. Um virou mascote de time, de robô. Tá. O outro tá ali porque ele precisa de um rebranding. O que é um rebrand? Eu preciso trocar a roupa dele, preciso fazer a maquiagem e tal. Então, por que eu te falo isso? Porque a minha audiência não viu a transição. Porque eu paro o Tricotando em 19 e volto em 24. E assim, gente, é engraçado, mas eu vou te explicar. O Tricotando estava em alta. Eu sei a qualidade do programa, eu sei a qualidade do conteúdo. E eu sei que as pessoas também sabem, porque você já viu os nossos entrevistados, nós temos entrevistados a nível nacional, ponto final. A gente tem entrevistado com 3 milhões de seguidores. Uhum. E Que não sou eu, infelizmente, porque eu adoraria ter 3 milhões de seguidores. a gente tem entrevistado que trabalha na Globo hoje, que apresenta Mas programa. eu tenho uns par muito legal. Os Inclusive- meus seguidores são demais. Inclusive, Lineker, pelo amor de Deus, aceita meu convite. Sabia que a Lineker era a próxima entrevistada antes de eu parar de fazer o Tricotando? Mentira. E aí ela que estourou. azar, hein, Yutinho? Você não viu nada? Samira Close, que é uma das que gamers isso? mais poderosas que existe no mundo hoje, que participa de evento internacional, também tava. Esse foi azar, 2 azar. Não, se eu te conto tudo o resto, eu fico em choque. Tirando os arquivos que a gente perdeu. Você sabia que a gente já perdeu entrevista com a Tainara Faria, com a Edna Martins, a gente já perdeu entrevista com outras pessoas? Por quê? Porque queima o arquivo, o cartão queimou. Mentira. É sempre um risco. Espero que não queime esse. Não, mas também se queimar já verifico hoje. Mas voltando, por que eu falo isso? Porque o meu público, ele é um público enorme. E assim, as pessoas paravam na rua para pedir para tirar foto. E nem sempre, eu não sabia que é porque eu era um objeto de piada. Por causa do chique, do jeito estranho de falar.
E aí eu estava fazendo publicidade, uma aluna da sala, que era minha amiga naquele momento, não é que a gente não tem contato, mas não foi por isso. Ela virou aluna e lembra, na porta do nosso curso de publicidade. Ela virou e falou assim, às vezes a gente está bebendo numa festa, eu boto tricotando pra gente rir. E hoje eu percebo assim, porra, meu... Triste. É por causa do jeito que eu formulo o meu pensamento, que no mundo real é diferente do que de uma escrita. Somos tiques nervosos e tudo mais. É isso. Então, por isso, quando você fala assim, quando você se identifica como autista, você vai no retrospecto na sua vida e você descobre quanto sua... eu falo, a minha infância, minha adolescência, tiveram vários pontos que foram um verdadeiro lixo. Uma sucessão de violências. Exato. Que hoje eu como autista falaria, bom, isso eu aprendo a superar, isso eu aprendo a relevar, isso eu aprendo a lidar. Tanto que hoje a gente tem uma reunião aqui, eu vou falar sobre isso, e a gente deu uma apurada em algumas informações que a gente vinha recebendo em relação à postura e tudo mais. E ainda... Na prévia, a gente ainda apurou críticas relacionadas à forma que eu me expresso e outras coisas. Então, gente, desculpa, eu sou autista. Eu sou laudado, se isso é importante para vocês. Eu luto sozinho, comigo mesmo sobre isso. E as pessoas em volta, eu tenho as melhores pessoas do mundo em volta. Todas as pessoas me respeitam da melhor forma possível. Eu tenho a melhor família do mundo, eu tenho os melhores amigos do mundo, tenho os melhores colaboradores do mundo. Então eu tô gastando todo esse tempo para dizer que eu tô extremamente feliz em voltar como eu sou. E foi uma luta gigantesca para isso sair do armário. Então... E que bom que você está compartilhando isso. A gente precisa falar, né? As pessoas precisam falar sobre suas coisas. A gente tem uma mania, ultimamente, todo mundo fala, ai, tá tudo bem, vai passar, ai, tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente precisa cada vez mais falar sobre o óbvio, e o óbvio um laudo, às vezes é muito mais importante para a pessoa, né, que fecha um diagnóstico, do que para todo o resto da sociedade. Porque parece que não... faz sentido. Parece que não tá na sua cabeça. Até porque às vezes você fica assim, putz, por que aconteceu tal coisa pra mim? Por que aconteceu tal coisa? Nossa, por que pra mim isso é tão difícil? Aquilo é tão muito mais difícil. E aí quando você tem um diagnóstico, você fala, agora eu entendo. E eu fico feliz de você estar compartilhando isso. E é importante, porque quando você olha o diagnóstico, você fala assim, eu não tô inventando. Isso não tá... Eu não tô procurando uma justificativa pro meu fracasso, pra minha questão de sociabilidade, minha questão de como que a minha cabeça funciona. E aí, gente, clareia assim de uma forma que muda. E assim, eu brinco que é por causa que eu tomo... você acha que é por causa que eu tomo sertralina, 50 gramas de sertralina. Qualquer pessoa que sabe que 50 gramas de sertralina... é tipo tomar um suco de maracujá e falar que você vai ser a pessoa mais calma do mundo. É muito pouco. Mas a verdade a minha vida se tornou uma vida completamente diferente porque eu aceitei que é isso. E tá excelente, sabe? Isso não é uma muleta. Isso é parte. Você. E assim, hoje eu acho muito bonito ser assim. Parece que é outra perspectiva. Então a gente olha e fala, a gente é isso. Uhum. A gente tem esse estilo. Achei que a gente fosse falar de poesia. Mas eu acho poético isso. Eu olho e falo, cara, não é isso. E assim, você tira esse peso, e esse peso você tira de todo mundo. Mesmo que a pessoa não saiba, ela não perceba, aquele peso não tá mais nela. E aí você começa a entender mais as pessoas, a desenvolver uma paciência pelas pessoas. Você começa... Vira a chave, né, Uti? Vira completamente. Então, gente, busquem terapeutas. Busquem terapeutas, busquem diagnóstico. E eu sei que isso é uma luta sua. E fale, né? E fale. Se tornou uma luta muito forte no mandato por essa proximidade, né, com as mães atípicas.
lá atrás, em 2005, eu trabalhei na Fundação Toque, foi a primeira experiência que eu tive, primeira troca de convivência e de vivência com pessoas com deficiência, e percebi o quanto havia a necessidade da gente dar e prover visibilidade a várias deficiências, né? E aí, ficou lá essa minha convivência, ficou lá atrás. Então, aí eu fui fazendo outros caminhos ao longo da vida, me tornei vereadora, que muito me honra, é um privilégio, assim, eu tenho... Todos os dias eu acordo com uma única coisa na mente, como eu posso honrar por mais esse dia, esse momento. E com base nisso eu busco trabalhar e agregar em pautas que atuam junto comigo. E uma delas foi eu, durante o transcorrer do mandato, você sabe que eu sou uma pessoa do coletivo, de sempre ampliar e não pensar sozinha e tal. Apesar de eu ser taurina, e todos sabem os desafios que é ser taurino na vida, mas durante o processo do mandato, eu busquei criar frentes parlamentares. O que são frentes parlamentares? Comissões de estudos, para a gente chamar toda a sociedade civil a participar junto das deliberações do mandato. E as 3 frentes que eu instituí logo no primeiro ano foi a frente em defesa dos direitos das mulheres, a frente do direito à cidade e de educação e cultura. E na primeira reunião da frente dos direitos das mulheres, da defesa dos direitos das mulheres, uma pauta muito nova para mim veio, que é falar sobre mães atípicas, a maternidade não da forma convencional do qual nós conhecemos e das dificuldades específicas e delicadezas que se estabelecem quando a gente fala de uma maternidade que ela se estabelece com a deficiência, né? Nesse sentido. Então, como é ser mãe de uma pessoa com deficiência? Porque o autismo, a gente tem graus do autismo. A gente tem o grau 1, o 2 e o 3. E cada mãe tem uma necessidade específica. E cada mãe tem uma preocupação específica em fases diferentes da vida. Hoje, por exemplo, pela nossa Lei de Diretrizes da Educação, a obrigação da escola é dessa pessoa, dessa criança ou adolescente estar dentro da rede educacional até os 18 anos, mas e depois dos 18? Pois bem. O que se faz? E esse é o desafio de algo que eu nunca tinha parado para pensar, eu digo. Se não fossem aquelas mães fazerem parte dessa comissão de estudos, isso não ia ter um atravessamento comigo. E depois que a gente começa a fazer a discussão, mães, amigas minhas, perceberam alguns traços do autismo. Por exemplo, a filha da Rafa hoje tem um diagnóstico em autismo. E aí começa-se um processo de percebimento sobre situações que para a gente era comum, mas que ao longo do evoluir da criança percebe-se algumas limitações que está estabelecida por causa do espectro. E quando há o diagnóstico, você olha diferente. Nossa, sem dúvida. Então, assim, veio para mim por causa dessas mães e também por um despreendimento de não tocar um mandato sozinha. Né? De chamar a sociedade, as universidades, as secretarias da prefeitura para compor e pensar sobre essas políticas públicas. E aí a maternidade atípica se torna uma bandeira mesmo, né? Uma bandeira muito forte dentro do mandato. E uma das coisas, por exemplo, que a gente conseguiu, e essa é uma grande conquista que eu nunca tinha parado para pensar, para a gente é muito comum poder sentar numa sala de cinema e assistir o cinema da forma como ele é apresentado. Mas para essas mães, os filhos têm hipersensibilidade sensorial. Então, para eles não é confortável estar numa sala de cinema. E quando chega para mim essa situação, sentei com a Karina, que é a nossa coordenadora do Centro do Autismo, de referência, com a Michele Neves, que hoje está na vice-presidência da Ampara. Elas compõem a frente, então todas as discussões afetas a outras situações Michele sobre participou mulheres. Tricotando. Também. A Michele também? São 3 pessoas da Ampara. Maravilhoso. Segue. Desculpa, gente. E aí, eu falei, olha,
elas me trouxeram esse relato, falei, consegui pensar uma lei sobre cinema inclusivo, que faz com que, uma vez por mês, todos os cinemas tenham uma sessão com o não blackout. Então, a sala é 50% de redução de luz, mas não é blackout, portas abertas. O sistema sonoro reduzido da sala também. Reduzidíssimo, para poder fazer com que as crianças, os jovens, tenham esse conforto de estar ali. E essa coisa da fruição. Não necessariamente tem que ficar sentado, pode ficar andando. Então, assim, é muito lindo de ver. E aí é muito lindo de ver quando você percebe uma demanda na sociedade, você está atenta como vereadora, pode estudar uma possibilidade de melhorar isso e, de repente, a sessão de cinema inclusivo, você chega lá e você vê aquela maravilhidade que é quando você percebe que você consegue agir. Isso foi lindo. E a gente criou também a Semana de Mães Atípicas, porque a gente não fala sobre o papel da mãe. Pois bem, né? A gente não fala sobre essa mãe que cuida. E a gente fez uma exposição esse ano, durante o mês de maio, falando dessa maternidade atípica e das dificuldades, porque é uma vida insana que elas levam. É uma vida... Ser mãe na nossa sociedade hoje já é, assim... Já não é o papel fácil. Porque a gente tem que saber do machismo estrutural na nossa sociedade, que sobrecarrega essa mãe, né? Porque, por exemplo, a criança ficou doente, não vai ligar pro pai, é pra mãe. O pai trabalha e a mãe trabalha. E se alguém tiver que ficar em casa, adivinha quem vai ficar? Vai ligar pra quem para poder sair do trabalho e poder ir pegar a criança? A mãe. Inclusive chamaram a polícia para mim numa escola quando eu dei um exemplo assim, muito simples e comum do dia a dia da rotina das casas, que é quando a mãe e o pai chegam na casa depois do dia do trabalho, para onde essa mãe vai e para onde esse pai vai. Bom, eu acho que você é um gênio para dizer qual dos dois costuma cuidar da casa, da comida e de todo o resto, né? Bom, eu recebi o bip que a gente deve ir para um rápido intervalo e a gente volta com café, então vai ser bem melhor, bem mais gostoso. Wizard. E voltamos com a melhor parte do programa, uma grande tradição que eu estou com muita alegria de voltar, porque é um momento que eu como de graça. E nesse caso, é a nossa pausa pro café, que já está de volta. Vamos lá, Lune hoje. Quem não conhece a Lune, é só... Lune! Ficou com vergonha. Ah, Lune, falsa. Se você vier na Tanuki, na Prismática, na Triforce, vocês vão encontrar a Lune, esse grande topogijo cheio de amor. Não, que trabalha Lune, com a fala o gente. que eu acabei de fazer antes. Ela perguntou pra mim assim: você quer glitter? Eu falei, não vou querer glitter no negócio. Aí de repente chega. Obrigada. Tava chegando, ela conseguiu Aí gritar. a hora que
chegou ali, apontou, eu vi aquelas coisas brilhantes, eu falei, mano, preciso de um glitter. E você sabe que uma curiosidade que eu sempre falo, você sabia que todo glitter é comestível? Não é, não. É só você botar na boca ali, é comestível. Ah. Mentira, gente, é um glitter culinário, eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de falar isso se alguém levar a sério, juro. Então, não fala? Ah, mas aí que tá o problema, aí que você tá praticamente falando pra mim, ô autista, fala. Agora fala, quero ver. Porque eu sou o tipo de pessoa que você fala, não toca, eu vou lá e... Eu sou uma criança. Bom, enquanto a gente come, a gente vai ficar 6 minutos em silêncio comendo. Mentira. Fabi, a gente gastou um bloco inteiro. A gente ocupou um bloco inteiro falando de uma coisa muito importante, que foi praticamente o nosso bloco da sensibilidade. Só que você não me deixou claro algumas coisas, então eu vou perguntar rapidamente. Qual é o seu envolvimento com a Praça das Bandeiras, o Bar do Zinho e etc? Bom, esse lugar é um lugar que eu amo de paixão, né? O envolvimento ali na Praça das Bandeiras é o seguinte. Eu frequento o Bar do Zinho desde a década de 90 e o bar ele é um lugar de encontro da cidade para as pessoas muito iguais a mim. E com um respeito muito grande às gerações que ali transitavam. Porque o Bar do Zinho é essa convivência. Você for lá num sábado à tarde, você vai ter um público. Você vai lá num domingo à tarde, você vai ter outro público. Você vai lá numa sexta-feira à noite, você vai ter outro público. Então, sim, o Bar do Zinho sempre foi o bar das possibilidades. E é o segundo bar mais antigo da cidade de Araraquara. Esse ano ele completou 70 anos. E aí, ele fez parte da minha vida, da minha evolução. De jovem para adulta, fez parte de grandes acontecimentos, não só na minha, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que estiverem me ouvindo vão falar, putz, eu tenho uma história lá no Bar do Zinho. Foi muito. Então ele fez parte da minha história, mas ele fez parte da história de uma boa leva de gente aqui da cidade. Em 2008, 2009, a gente começa a ter algumas tensões acontecendo lá no bar, em decorrência da praça. Que é aquela pracinha pequenininha. Praça linda, maravilhosa, chamada Praça das Bandeiras. Né? E aí o que acontece? Em 2010, saiu uma matéria na tribuna escrito a Cracolândia de Araraquara. Lembra? E antes de sair a matéria, a gente já começou a ter um movimento de insatisfação ali, porque a presença já não era uma presença tão legal, porque era o tempo todo alguém te abordando. Quer comprar crack? Quer comprar cocaína? Quer não sei o quê? Quer não sei o quê? E com isso, né, com a praça se tornando um ponto de tráfico, ela também culminou em situações de violência. Disputa de território, briga entre pessoas que ali faziam mercado, né, faziam a venda, etc. E com isso uma insatisfação dos frequentadores, que só estavam ali para curtir um sábado à noite, ou uma sexta-feira à noite, ou um ponto de encontro, ou um encontro amoroso, ou um conhecer alguém que estava ali para viver, para conviver, e não para vivenciar esse tipo de coisa. Certo. As pessoas começaram a parar de frequentar. E começou uma ofensiva muito grande, alguns órgãos competentes, que começou a culpabilizar o bar e dizer que o bar era o responsável por aquilo que estava acontecendo. Sendo que esse tipo de pessoa nem atravessava a rua. Exato. Que a gente era nítido, era visualmente distinto, né? Aí, cansado dessa história, o Fran e o seu Zinho decidem que eles iriam vender o bar, então. Isso em 2010. E um dia a gente chega lá com a galera para tomar a nossa famosa caipibomba. A gente chega lá e tem uma placa, vende-se. E isso fala muito sobre a cidade, sobre a memória afetiva da cidade, sobre aquilo que a gente não pode perder e da forma como a gente recebe isso. A gente chegou um momento na cidade de Araraquara, por exemplo, que a gente não tem cinema de rua. E por que não? Porque a gente não fez, na época certa, um movimento adequado para a permanência deles. E quando a gente viu um bar
que diz muito sobre a cidade, porque é um bar que transita vários Ela é grupos, geracional, né? Geracional. A gente olha e fala assim, não, alguma coisa a gente tem que fazer. E eu, junto o Denis, junto o Horácio, junto o Fran, junto a Edneuza, junto o Mi, junto o Magrão, faço uma junção de gente, não sei, o Rodolfo Sotrate, e falo, gente, vamos montar uma associação, vamos ocupar essa praça com cultura. Porque a partir do movimento de vida, né, de democratização da arte, a gente vai poder fazer uma mudança estrutural acontecer aqui. A gente não sabia como ia fazer, mas a gente só fez. Vocês já tinham ideia. Porque somos artistas, né? Muitos dos frequentadores ali são engajados com a arte, são ativistas dos direitos humanos. Falamos, vamos encampar e vamos ressignificar essa praça. E conseguimos. Em 2012, a gente formaliza a associação como pessoa jurídica e aí potencializa parcerias. Fechamos parcerias com a Unip, fechamos parceria com várias e várias pessoas, artistas, organizações. A gente batia na porta dos comércios e falava assim, olha, você tem R$100 para dar para a gente fazer a manutenção? Porque a gente fazia questão, Wiltinho, de além de criar uma agenda cultural, de pagar, mesmo que fosse cachês simbólicos, mas a gente pagava os artistas. Sim. Então, a gente fazia rifa, fazia festa junina para arrecadar verba e para continuar tendo uma agenda permanente de atividades culturais, de democratização do acesso à arte e à cultura. Lembrando que nós estávamos num governo que não tinha um grande engajamento cultural na época, né? E aí, começamos esse processo. O que acontece em 2013, mais ou menos? Uma nova ofensiva. Antes o tráfico era um problema. Agora os... Aí, quem se torna um problema? A ocupação cultural pela arte na praça. Por causa do... Há uma denúncia no Ministério Público, impedem que a gente faça essa ocupação. O que nós fizemos? Mas baseado em quê? Perturbação do sossego público. Deixa eu adivinhar. Eram os prédios que construíram... Todo mundo ali, até aqueles vizinhos em volta ali, que tem aquelas casas ali, sabe? Os fundos já começam... Aí começa um problema de perturbação do sossego. Foi Aí, exatamente Eu vi isso. vários bate-boca. O que nós fizemos? Consensuamos. Sentamos com o Ministério Público, falamos as possibilidades. O governo, à época, abriu espaço de diálogo, que não era o governo do Edinho, era o governo do Marcelo Barbieri. Abriu um espaço de diálogo e entendeu que havia ali um movimento que ainda não acontecia em muitos lugares e que foi precursor. E aí foi lindo. Aí a gente teve o apoio do Ministério Público, tivemos o apoio da Prefeitura, apoio que eu falo, de tipo, aí faz, então. Sim, é solucionável, então. E o que aconteceu? O tráfico saiu dali, passou a entrar cinema, passou a entrar teatro, passou a entrar poesia, sarau, geladeroteca, que eu muito me orgulho. A geladeroteca foi um destaque, porque ela surge em 2012, 13, né, Wiltinho? Eu lembro. E aí ela pipoca no estado de São Paulo inteiro. De repente tinha gente da Argentina fazendo contato. Eu posso usar a ideia? Eu falei, por favor, usa a ideia em todos os lugares do mundo. E foi, a geladeroteca foi linda e ficou fixa lá por 5 anos, né? Aí passamos por todo esse problema. Aí eu saí candidata em 2016, me afastei da associação. Sim. A Edneuza sequenciou lindamente ali na frente da presidência. 2020, saio candidata, consigo ter a sorte, o privilégio e a honra de ser eleita. E aí a minha primeira missão foi um sonho muito antigo que nós tínhamos. Conseguir recurso para revitalizar ela fisicamente. Porque apesar da gente já fazer um movimento de ocupação, a gente não tinha recurso financeiro para revitalizar ela fisicamente. Porque revitalizar um bem público requer muitos recursos. Sim, você precisa refazer tudo. E aí, logo no primeiro ano, eu pedi para o Paulo Teixeira uma verba de R$150 mil. Paulo Teixeira destinou
E a verba entrou em 2020, veio a verba em 2021, no final do ano. A SDU, a gente estava na pandemia, lembra? Sim, nossa, como lembro. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano fez o projeto com base no valor e tinha dado 150 mil sem pergolado. Aí eu falei, gente, não, a gente precisa de um pergolado. Aí eu falei, põe o pergolado, falei pra arquiteta Lisandra, né? Lisandra e o Bruno e a Patrícia que fizeram, 3 lindos assim. Aí eu falei, põe o pergolado. Não, mas vai ultrapassar o valor. Põe o pergolado, vamos fazer o orçamento do pergolado que eu vou falar com o Edinho. Aí bati na porta do Edinho e falei assim, prefeito, seguinte, o Paulo Teixeira destinou 150 mil reais. E daria para fazer o projeto, porém sem o pergolado. Só que olha esse projeto maravilhoso. E eu levei o projeto arquitetônico. Olha o pergolado, Edson! Olha esse projeto arquitetônico lindo com olha o pergolado! E o Edinho, tipo, 50 mil vai ficar legal. E o pergolado! Não. Nossa, até gritei. Aí eu falei assim, olha, esse projeto já fica bonito, só que esse outro fica mais ainda com o pergolado. Tá vendo aquilo? Isso aqui mostrei o projeto arquitetônico, porque eu fui com o visual, né? Pergolado, lê uma poesia. Ai. Ele olhou pra minha cara e falou, tá bom, vereadora, então a gente consegue entrar com uma contrapartida de 50 mil reais pra ter, então, o pergolado. Top, pergolado. E aí a gente consegue fazer a entrega da revitalização da praça, que foi uma grande conquista, em agosto de 2022. Então foi demais. No aniversário da cidade? Foi no aniversário da cidade. Correu tudo bem, porque a gente sabe que, por ser setor público, nós temos várias limitações sobre licitação. Sim. E o meu medo era, putz, vamos abrir uma licitação. Aí a construtora que pega é um desastre, porque a gente sabe que tem a construtora isso, que né? pega, dá os 6 meses da licitação, ela solicita o adiamento, E a aí, assim, ampliação. meu medo foi, tipo, será que a empresa que ganhou a licitação é boa? Aí eu fui puxar a capivara. Boa, foi legal. A empresa cumpriu todos os prazos. Então, assim, correu tudo bem. Você teve a Agora, sorte. 2 anos depois, a gente já precisa fazer outras reformas, claro, né? a Porque manutenção, é madeira, né? fazer manutenção. A gente está conversando isso com os membros da associação para a gente fazer uma campanha com todos os frequentadores da praça, porque não fica caro o orçamento para refazer, porque precisa só fazer um contraventar dos pergolados, que ele tinha sido pensado de uma forma que aí depois, com o tempo, você percebe que ele precisa de outra forma de ser tratado. A gente precisa fazer contraventamento, acho que é assim que fala, para pressioná-lo e prendê-lo certinho. E a gente precisa refazer o palco já, porque é madeira, exposto a sol, chuva, se um palco está sendo usado, ele vai ser deteriorado. Muito Sim, usado, pra caramba. maravilhosamente. O zinho acaba se tornando um negócio que se você vai lá, se você for lá naqueles dias, que é os dias tradicionais de atividade, você vai encontrar atividade. E também se você não encontrar, você vai encontrar trocentos amigos seus, em todo o entorno da praça, em torno do zinho, você vai encontrar a sua rodinha, sempre tem a sua rodinha lá, e já era. Do mundo, você senta numa praça como aquela e fica lá lindo, maravilhoso. E tem atividade, tem a feirinha, né? Agora tá com feira, bem da hora. E aí eu me sinto muito feliz, porque a gente conseguiu realizar um sonho da Edi, que não está mais aqui entre nós. Sim, e a Edi já participou, inclusive, do programa. Já. Eu tive uma aproximação dela muito maior no período do Conselho de Cultura. A gente foi conselheiro simultaneamente. A Edi é maravilhosa. Pelo amor de Deus, uma fofa. Edi maravilhosa. Você sabe que o Tinho, primeiro título, a gente tem possibilidade de homenagear, dar um título de cidadão araraquarense ou a gente tem direito a 2 honrarias. Título de cidadão araraquarense ou de honra ao e mérito. honra ao mérito. E o primeiro título que eu dei foi em 2020, foi para Edi. E aí, quando ficou pronto o decreto, eu fui levar para ela, né? Era pandemia ainda, só que a gente não podia marcar a sessão, porque estava proibido os eventos na Câmara. Sim. Aí eu falei, mas eu levei o decreto, Edi, agora você já é cidadã araraquarense, só que a gente vai te entregar assim que abrir a Câmara quando ficar e a seguro. gente puder fazer as sessões, né, solene. E, 15 dias depois de eu ter entregue para ela o decreto, a Edneuza faleceu. Assim, aquilo para mim foi uma das coisas mais
mais tristes, assim, porque eu queria muito honrá-la, sabe? O sonho dela era receber esse título de cidadã araraquarense, porque ela é muito mais cidadã araraquarense que muita gente que nasceu nessa cidade. Então, isso que eu ia falar, as pessoas elas não conseguem, ainda as pessoas não conseguem dimensionar o quanto... Haiti foi importante pra mim. E assim, a gente cresce na nossa cidade. E a cidade, a gente abraça e a cidade nos abraça, ponto. Quando você escolhe uma cidade para morar, é completamente diferente. E essa documentação honraria, ela vira e fala ela praticamente fala assim, você não nasceu aqui, mas você... é filha dessa terra. Você é importante. E a Iedi, ela construiu a grande parte da vida dela. E principalmente para o município, porque uma coisa é morar na sua cidade, outra coisa é você servir a cidade. Viver a cidade. Sim. Fazer parte, presente, constante da cidade. A gente, esse ano, por exemplo, um ano de eleição, o que você mais vê é gente que não participa de nada da cidade. Gente que não respira Araraquara. Não sabe de nada da cidade. De repente aparece aí. Que legal, apareci, né? Olha, tô aí. Eu tenho um sentimento... Nossa, e eu assim, tenho uma raiva. Isso pra mim é aventureiro, sabe? Aventureiro o que mais me irrita... chute na bunda. Sim, o mais me irrita é quando a pessoa ela abraça a ideia... Desculpa eu ser ofensiva e violenta agora. Ela abraça a ideia da publicidade e aí ela desenvolve na fake, tá? Pré-campanha, que não existe. Rasgada. Pré-candidato cacete. Ela começa, eu tô aqui, gente, na frente do teatro. Tá, e o que mais é o teatro do que deste momento você está à frente do teatro? Você acompanhou, você lutou pela reforma do teatro, você entende porque o teatro demorou 215 anos para ser reformado? Você sabe que o teatro ele foi um azarado no processo licitatório. Ele passou por vários. As pessoas não entendem. Eu lembro que eu também era conselheiro. Fui conselheiro 2 mandatos seguidos no Conselho de Cultura. É igual a Ponte dos Machados. Quer mais do que aquilo? Você acha? Deus o livre. Você acha que... E eu te falo, o dia que um prefeito pegar um saco de cimento e for lá fazer sozinho, ele é caçado. Porque não é assim que funciona, gente. Vocês não estão entendendo. Não é... Mas... que sorte que teve a questão da associação. Eu soube que o nosso tempo tá... Caramba, Fabi. A gente não falou nada, Wiltinho. A gente não falou de absolutamente nada. Eu vou ter mais um bloco. Não, eu acho que a gente precisa dar um tempo a mais para você explicar uma das suas principais lutas, que é a questão da... Casa da Cultura. Nossa, então tem 2 que eu ia falar da cannabis medicinal. Você vai me abrir mais um bloco. Vamos conversando, vai. Gente, até a próxima entrevistada bater na porta, a gente vai falar. Mais um bloco, não falei nada. Nem tem intervalo, Fabi, vamos lá. Fala da Casa da Cultura. Casa da Cultura. Fabi, fingindo que não houve um corte, porque nós somos ameaçados a ceder um novo bloco, porque a Fabi não falou de nada praticamente, mas tudo bem, meu discurso inicial demorou 42 minutos. Jura? Então, não, mentira, tá. Mas demorou uns 10. Tá bom. Vamos conversar então? Casa da Cultura. Casa da Cultura, preciso contar essa história, gente. Seguinte, o que aconteceu foi o seguinte: ganhamos em 2019 a plenária da cidade. Nossa, não, então nessa parte vamos falar disso mesmo? Depois de toda a organização. Foi o caos. A gente ligou pra tanta gente, a gente convidou. A gente chamou tanta gente, porque. E quando a classe artística quer, o Wiltinho, o bagulho acontece. Gente, vou falar uma coisa, a gente ganhou com mais de 200 votos, não foi um negócio muito grosseiro. Não, acho que não foi tudo isso não, mas foi... Olha, eu lembro que o segundo lugar tinha tipo 70 votos, a gente ganhou, e tinha um terceiro com 30 votos, eu achei até legal que naquela época o Adinho falou assim, gente, vocês se movimentaram tanto. Gente, quem ganhou foi a Casa da Cultura, porém vamos conversar sobre o segundo e terceiro lugar, que eu acho interessante, e foi, que foi o Parque Infantil e a pista de atletismo, na época. Enfim. Mas a Casa da Cultura. Aí, gente, o que Fabi aconteceu? chorando, foi um negócio. Nossa, foi demais. Classe artística, quando quer, faz o doce... Isso que a gente nem falou do cancelamento da Araraquara Rock. Nossa, Trio elétrico, ai que história boa.
Ai, que caos. Enfim. O que acontece? Ganhamos. Vem a pandemia. Ferrou tudo. E quando eu assumo a vereança em 2021, a primeira coisa que eu chego é qual é o orçamento que nós temos para a reforma da Casa da Cultura. A hora que eu vi no orçamento, na peça orçamentária para 2022 havia R$1 milhão só. Tá. Falei com a Tereza falou, não tem mais, é só isso. Sentei com o prefeito falou, Fabi, não tem mais. O que nós temos que dá para resguardar é R$1 milhão. Falei, gente, mas R$1 milhão não dá para fazer nada. Isso que a gente nem tá dando louco e metendo, sabe o quê? O Wallace. Que a gente não é bobo. O Wallace tá junto na então, reforma. Mas R$1 milhão não reformava o Wallace. Aí, o que aconteceu? Em setembro, eu vi que o João Dória, ex-governador de São Paulo, estaria em Araraquara num evento na Randon. Sim. O que eu fiz? Foi louco. Mandei um zap pro Edinho falando assim, prefeito, vou falar com o governador sobre a Casa da Cultura. Ele respondeu com joinha. O emoji. Duvido. Eu acho que deve ter passado na cabeça. Quero só ver essa vereadora falar com ele. Ela já tava no chão gritando que queria uma praça. Agora. A hora que eu cheguei e eu vi o evento, falei, caramba, danou-se. Muita gente no evento, muitos vereadores, prefeitos de toda a região, muita gente, muita segurança. Pô, é o governador, né? Muita segurança, muito tudo. E eu lá com o meu All-Star e falei, agora, vou falar com esse homem. E eu levei uma pastinha, assim, embaixo do sovaco, só dava eu, pra cima e pra baixo, com um envelope com dossiê Casa da Cultura. Tudo aqui, preparado, organizado, o orçamento, tudo certo. Valor histórico, tudo. Wiltinho. A hora que eu vejo o Dória, sai do palco, assim, e sai andando com um cordão de gente atrás dele. Segurança, prefeito, todo mundo. E ele andando assim, eu falei, eu vou falar com esse homem. Eu falei, mas acho que eu não vou conseguir passar nesse cordão. Mas eu falei, vou atrás. E fui atrás. Fui atrás. Do nada, não é do nada, nunca é do nada. É energia, sabe? É vontade. Eu ia catar esse homem de qualquer jeito naquele dia. A hora que eu olhei, eu tava assim, o Dória tava aí, eu aqui. A hora que eu olhei, esse Dória ficou tipo 3 segundos sem ninguém do lado. Falei, agora. Fiz assim, catei, ele tava com a mão solta, falei, governador, salva a Casa da Cultura. É isso. A hora que eu falei, salva a Casa da Cultura, o Dória olhou pra minha cara assim, falou, oi, segurança! Quem é você? Ele falou, aí eu falei, eu sou a vereadora Fabi Virgílio, e não sei o que, e deslanchei a falar, a Casa da Cultura é um prédio de 1914, passou Sartre, Simone de Beauvoir, foi o lugar onde Zé Celso estudou, Luiz Antônio estudou, você não tem noção, conhece Zé Celso, conhece Luiz Antônio, conhece o Sartre, Simone de Beauvoir, você não tem noção de tudo que aconteceu ali, a gente precisa salvar, a gente só tem 1 milhão, eu preciso de mais dinheiro, não sei o que. Isso, o Edinho desponta assim no canto, e a gente tudo de máscara. O olho do Edinho só fecha assim, tipo, ela conseguiu falar com o homem. E aí ele se aproxima, falei, prefeito, tô aqui convencendo Dória pra tentar um convênio. Não, e ele super gentil. Ele foi super gentil, eu não sei se é por causa da cultura, e ele deve ter alguma ligação, alguma sensibilidade com a cultura. Ele foi super gentil, Wiltinho. No entanto que eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais, eu marquei ele, fiz questão de marcar ele. Porque assim, a gente precisa ser grato às pessoas. E o Dória foi muito firmeza. Aí ele falou, ô vereadora, eu vou cuidar. Aí ele fez assim, prefeito, lembra sobre a questão da Casa da Cultura na próxima reunião, porque eles tinham uma reunião na semana seguinte. Falei, demorou. Saí do evento da Randon, liguei para Márcia Lia, deputado, falei, Márcia, você vai ter reunião com o secretário-chefe do Dória? Vou. Cobra a Casa da Cultura. Aí liguei pro Paulo Teixeira, Paulo Teixeira, você conhece o Dória? Ele falou, conheço. Você pode cobrar o Dória da Casa da Cultura? Ele falou, posso. O Paulo Teixeira também cobrou o Dória. Nossa, imagina o Dória chegando, todo mundo, então casa toda. 40 dias depois, fui para São Paulo de novo num ato lá no Palácio dos Bandeirantes.
aonde o Edinho ia assinar o convênio de expansão da Heineken. O que eu fiz? Dória, não esquece da Casa da Cultura, não sei o que. O que aconteceu com essa ofensiva toda que eu Ele aumentou a segurança? consegui? Porque você tá chegando muito perto dele. Acho que foi... Eu consegui, Yutinho, com muita luta, 3 milhões e quase 200 mil a mais de convênio com o Estado de São Paulo para reformar a Casa da Cultura. Isso possibilitou toda a troca de telha, toda a troca de madeiramento, toda a troca de parte elétrica. Você não tem noção que eu paquerei esses dias, gente? Como chama painel de eletricidade assim? Quadro de luz? Como se fosse um quadro de luz, mas que guarda tudo, todos os disjuntores. É o quadro de luz. Quadro de luz. Eu paquerei o quadro de luz, porque o quadro de luz da Casa da Cultura tá a coisa mais linda do mundo. E assim, tudo, sabe o que é? Toda a parte elétrica refeita, Nossa. todo o forro refeito, todo o piso de madeira refeito. E as pessoas... Você sabe o que é isso? Mano, as pessoas não sabem o quanto é gostoso. Então assim, o Dória foi firmeza, o Edinho também foi firmeza, só que minha energia foi determinante pra gente conseguir esse convênio. Porque se não fosse eu catar na mão do Dória e falar assim, salva a Casa da Cultura, talvez esse convênio não tivesse acontecido. Era a Fabi ou Madélia? Madélia Bispa. Quem é a Adélia? Ué, pô, você conseguiu chegar muito perto dele. Eu teria medo, Fabi. Eu tenha medo. Se você chegar muito perto de mim, eu me assusto. Imagina o Dória. Ele tava no meio de um evento com um monte de gente. Sim, o Jair também, sabia? Super dissociáveis. Lá em Minas, Jair também tava. Ele tava no colo dos caras. Mas graças a essa iniciativa... Não, Fabi... Né, a nossa Casa da Cultura, junto com o Teatro Wallace... É o grande feito. É o grande feito, assim. É uma grande conquista E para a classe artística. Eu estou ansioso. A Casa Cultura, é claro que tem minha questão de memória afetiva, mas o Wallace, de todos os aparelhos públicos, é o do meu coração. É o seu xodózinho. Putz, como Meu é? Tudo ali. Eu lembro disso, lindo. porque na época o Gucci ali tava servindo quase como arquivo há muitos anos, 2006, todo mundo vai lembrar, 2006, 2007. E o pessoal do Gucci, a Marcela, na época o Luciano, a gente entrou e foi removendo as caixas, falando que vai ser um teatro, sabe? E acho que você estava envolvida nisso, porque a gente fez a discussão da residência depois disso, que a gente vai conversar depois. E aí? Casa da Cultura foi isso. Enfim, vamos falar de cannabis. Depois de muita luta, eu criei uma frente parlamentar em defesa da cannabis, que eu virei uma grande defensora da maconha, né? Porque quem não sabe o que é cannabis, cannabis é maconha. É maconha? É a planta da maconha, que tem propriedades terapêuticas magníficas e que substitui qualquer zolpidem, sertralina, rivotril. Então, assim, é uma planta e ela tem que ser tratada como uma planta. E ela entrou na minha vida em decorrência da doença rara que o meu irmão teve o diagnóstico. E nessa loucura, quando a gente descobre uma doença rara degenerativa, você começa a estudar questões que possam tentar trazer qualidade de vida para uma pessoa que está em sofrimento. Exato. E foi isso que eu fiz. Comecei a estudar, fui fazer um curso de especialização pela Unifesp de cannabis medicinal. Eu fiquei surpresa com tudo que eu aprendi. Eu fiquei muito surpresa. E aí, na campanha de 2020, é importante trazer isso, minha coordenadora falou assim, você não vai falar de cannabis na campanha. Eu falei, não, eu vou. Não, não vai. Eu falei, eu vou. Não, não vai. E aí, eu fui voto vencido e todo mundo concordou que, à época, eu não devia trazer o tema para a campanha, mas, caso eleita, que eu trouxesse isso no mandato. Sim. E assim eu fiz. Mas devagar. Então, aos poucos. Só que é importante dizer, eu entro na Câmara com um aliado muito fortalecido também, que falou, eu vou te ajudar nessa pauta, porque essa pauta é uma pauta que eu também defendo. E o cara era super bolsonarista. O Garrido. E aí, caramba. E aí ele vem comigo e fala, vou te ajudar, porque eu precisava da bancada dele para me ajudar a fazer as discussões necessárias lá, né? Certo. E ele encampa, a gente cria a Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis, começamos com um processo pedagógico de desmistificação da planta, trouxemos a academia, professores da Unesp, mestrandos, doutorandos nessa situação para falar,
farmacêuticos, médicos. Começamos a fazer todo um processo de educação mesmo, porque a gente precisa, como eu falei no início, falar sobre. Sim. Sem preconceito, sem os preconceitos arraigados. E assim foi. E até que o vereador ele tem uma limitação muito séria. A gente não pode legislar e falar, eu quero construir o programa de distribuição de remédios à base da cannabis, porque isso vai gerar recurso, ônus para o município. E a gente não pode fazer isso, só o executivo pode fazer isso. Sim, só o prefeito, só a prefeitura faz, não é a Câmara. Só que eu achei uma forma de fazer isso. Vem a peça orçamentária. E o orçamento público, ele é maravilhoso. Você olha para ele assim, cada detalhe de secretaria, cada coordenadoria, cada programa tem valores ali previsto para o ano seguinte. Sim. Que a gente faz a previsão orçamentária para o ano seguinte. E esse orçamento tem que ser aprovado na Câmara todos os anos para o ano seguinte. O que eu fiz? É o único momento que a gente pode remanejar o orçamento. Invadido. Orçamento! Salva a cannabis medicinal! É a única forma que a gente pode mexer e ter autonomia sobre valores. Certo. O que eu fiz? Remanejei da Secretaria de Obras um valor de R$100.000 para a saúde, criando o programa de distribuição de remédios à base da cannabis. Então eu criei um valor no orçamento, tiro de uma secretaria, jogo para outra, isso se chama emenda ao orçamento. E essa emenda ela é submetida ao plenário. Todos os vereadores votaram favorável. Depois de votar favorável, vai para a prefeitura. O prefeito tem a autonomia de sancionar ou de vetar. O que o Edinho fez? Sancionou. Nossa. O que a gente fez? Criamos o Programa Municipal de Distribuição de Remédios à Base da Cannabis por meio dessa iniciativa nossa, da emenda, que deu certo, resguardou o orçamento. Neste ano, a gente já começou o programa municipal. Nós estamos atendendo 25 pacientes, 10 deles com epilepsias refratárias e 15 com autismo. Então, está chegando. Ainda chega, o Estado de São Paulo regulamentou agora, a partir de maio, a lei do Caio França, só que a comissão que instituiu o programa no Estado só está permitindo o acesso da cannabis para as pessoas com epilepsias refratárias. Enquanto o Estado está só com epilepsias refratárias, Araraquara já avançou um passo a mais, acessa também as pessoas com autismo. Exato. E o nosso próximo passo é conseguir incluir Parkinson, Alzheimer e doenças raras. É um grande ganho. É uma grande conquista. Eu sou muito orgulhosa e sou muito orgulhosa de falar assim, olha, eu defendo essa planta, que é uma planta que tem que ser tratada como tal, Wiltinho, porque as pessoas têm que tirar esse preconceito. Eu tenho certeza que se a gente pudesse plantar no nosso quintal e fazer o nosso próprio remédio, igual nossas avós faziam, a gente tem que fazer. Sim. A gente tem que fazer. Não dá mais pra gente ser dependente exclusivamente dos psicotrópicos, dos ansiolíticos, sabe? A indústria farmacêutica ganha com isso. Muito, muito. Nós temos uma sociedade hoje que quase 40% da população faz uso de algum ansiolítico ou de Isso no Brasil, fora do Brasil é a maioria. Nos Estados Unidos eu vi que a maioria das pessoas fazem. Bom, Fabi... Então, imagina um fitoterápico chegando para todas as Nossa, pessoas. A gente não consegue... Não, só economia de dinheiro também, porque isso tem a ver também. Fabi... Uma planta serve a 200 pessoas. Dá para fazer 200 frascos de óleo de cannabis com uma planta. Exato. Olha a revolução disso. Não, perfeito. Fabi, eu fui comunicado... No Brasil, que tudo dá, tudo que planta dá. Tudo planta dá no Brasil. Tá acabando tudo, né? Não, pior do que isso. Eu tô sabendo que as nossas baterias estão a acabar. Então eu vou precisar... a gente vai precisar encerrar por força da natureza. Tá bom. Fabi, brigadíssimo por ter participado. Eu realmente gostaria que você voltasse pra gente fazer uma pauta só sobre isso. Tá bom. Prometa... Perfeito. Gente, gente, obrigado, gente. Foi incrível. Me siga no Insta. É verdade. Fabi _Virgílio _Araraquara. É isso aí, gente. Vai ficando tricotando, que é tricotando que a gente entende. Eu preciso que essa bateria não acabe. Então, tchau, pessoal.